Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Sou Anderson Farias e sou graduando da Universidade Estadual Vale do Acaraúva. Participo do projeto Residência Pedagógica no subprojeto Química, certo? Então, hoje vamos dar início à aula número 2 sobre o conteúdo de equilíbrio químico e vamos ter como tema sistemas aquosos e pH das soluções, certo? Então vamos começar a nossa aula. Bom, aqui são os nossos objetivos da aula de hoje. Definir o conceito de equilíbrio iônico, determinar o pH das soluções ácidos e base, aplicar o conceito de indicadores ácidos e base utilizando materiais do cotidiano, certo, pessoal? Equilíbrio iônico. Vamos entender um pouco sobre esse conteúdo. Então, o estudo do equilíbrio iônico se dá pelo comportamento dos íons em uma solução aquosa. Como assim, professor? Nós iremos estudar substâncias que em solução aquosa vão liberar íons positivos e íons negativos. As principais substâncias que ocorrem nisso em solução são os ácidos e as bases, certo? E vamos entender um pouco de duas teorias que vai nos ajudar a ter um pouco mais de compreensão do equilíbrio iônico, certo? Então, a primeira dela é a teoria de Arrhenius, que, para ele, ácido e base é toda substância que em solução aquosa libera íons positivos e negativos. Os íons positivos é H+, e os íons negativos é o H-. Vamos ter uma compreensão melhor vendo as reações a partir de agora. Nesse primeiro caso, vamos estar trabalhando com um ácido que vai reagir com a água, onde ele vai liberar H+, certo? E Cl. Então, todo ácido em solução aquosa vai liberar H+, segundo a teoria de Arrhenius, certo? E essa substância vai reagir com a água, que vai liberar OH-. Segundo a teoria de Arrhenius, toda substância que em solução aquosa libera OH- é uma base, ok? E, respectivamente, o íon positivo, que vai depender da substância, nesse caso é o sódio. Nosso ácido aqui é o ácido clorídrico, e nesse caso é a base hidróxido de sódio, ok? E a segunda teoria é a teoria de Brotslov, que para ele um ácido é toda substância que doa prótons e uma base é toda substância que recebe prótons. Como assim, professor? Vamos ter um exemplo aqui, certo? Do HNO3, que vai reagir com a água. Dessa forma que ele reage com a água, o que vai acontecer? Esse H aqui ele vai perder o elétron, vai ficar no NO3 e ele vai passar para cá, passando positivamente. Então, como ele doou prótons, certo? Ele vai se comportar como um ácido. E como a água recebeu os prótons, vai se comportar como uma base segundo Brotslov. Agora vamos entender um pouco do equilíbrio iônico da água. A água apresenta uma característica bastante interessante, que ela é chamada anfótera. Isto pode ocorrer como? Devido à água se comportar como tanto doadora de prótons, assim ela vai estar agindo como um ácido, ou como receptora de prótons. Aí quando ela receber esse próton, ela vai estar se comportando como uma base. E essa transferência de prótons vai ocorrer sempre
independente da água se está no seu estado puro ou não. Temos aqui mais essas duas reações. A primeira, temos duas moléculas de água, onde vai haver desequilíbrio, e uma delas vai doar um H+, prótons, para a segunda, certo? Dessa forma, vai se formar o H3, só mais, e o H-. Esse carinha aqui que foi o receptor dos prótons, já que ele vai ficar positivo, e o H+ vai ficar negativo, já que ele ficou com elétron, certo? E nessa segunda reação, temos a representação de uma molécula de água. Mas como assim? Aqui vamos ver que a água ela vai se desestabilizar e ela vai liberar H+ e OH-, certo? Só que da mesma forma que ela libera esses íons, outra molécula vai estar liberando e reagindo em formação de outra molécula de água, certo? Então essa reação é muito rápida porque ela vai estar em equilíbrio. Então, no mesmo instante que ela libera íons, esses íons reagem e reformam outra molécula de água, porque ela vai estar no estado de equilíbrio. E como envolve íons, se dá o estado de equilíbrio iônico da molécula de água, certo? Bom, agora vamos conhecer um pouco sobre o produto do coeficiente da água. Por meio de medidas realizadas no laboratório, em experimentos, foi possível coletar informações sobre a condutividade elétrica da água, certo? E esses experimentos foram realizados a 25 graus Celsius, onde foi possível determinar as concentrações de H+ e OH-. E essas concentrações sendo iguais, que vai ser representada por 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro em água pura, significa que a água está neutra, certo? E essa constante de equilíbrio é denominada também como constante de dissociação, constante de autoprotólise ou ainda produto iônico da água, certo? E essa constante ela é representada pelo Kw, cujo valor pode ser calculado com essa expressão matemática, certo? E calculando essa expressão matemática com as concentrações de H+ e o H-, se chegarmos ao valor de 10⁻14, isso indica que a solução está neutra, certo? E tudo isso tem que estar a 25 graus Celsius, ok? E logo mais à frente vamos trabalhar isso em um exercício, vai ficar um pouco mais claro. Bom, agora vamos entender um pouco sobre os meios neutro, ácido e básico, certo? O meio neutro é quando em um sistema as suas concentrações de íons H+ e OH- estão iguais, certo? E em consequência, isso vai acontecer em substâncias quando a água está pura, ok? E um meio ácido, que seria quando em uma substância, em uma solução aquosa, adiciona-se um ácido e essa água, essa solução, vai estar aumentando seu teor ácido. Ou então quando há aumento relativo da concentração da quantidade de íons H+, certo? E o meio básico? O meio básico se dá em um sistema neutro, que implica a formação de solução básica,
vai a partir dos íons OH-, e esses íons podem ser formados a partir da alta ionização da água, certo? Produzindo OH- e aumentando consideravelmente o OH-. Então, temos como meio neutro o OH+, sendo iguais em concentração de OH-, certo? Isso vai equivaler a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E quando o H+ for maior, sua concentração for maior do que OH-, o meio é ácido, que isso vai representar a concentração de H+ maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Ok? E em meio básico, o que vai se dar? Vai se dar a concentração de OH- maior do que a concentração de H+, que vai nos dar a concentração de OH- menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, certo? Vamos trabalhar agora com determinação de pH. Essa determinação de pH foi criada por um químico dinamarquês, Søren, que ele propôs a transformação desses valores em uma escala que seria mais fácil de trabalhar por conta dos logaritmos. E essa escala seria chamada de pH, onde a letra P minúscula referenciava o potencial dos íons da escala, e a letra maiúscula seria hidrogênio iônico, no caso, o potencial hidrogênio iônico da solução, certo? Só lembrando que a concentração de H+ igual a concentração de OH- é uma solução neutra, certo? E o pOH, que é igual menos log 10 a menos 7, vai nos dar essa equaçãozinha aqui rapidinha, que vai nos dar 7 positivo. Tudo isso vai nos mostrar como vamos transformar, certo? Vai ocorrer a transformação para sabermos se a substância é ácida ou se a substância é básica. pOH e pH vai ter a mesma expressão e a forma de calcular bastante simples, certo? Lembrando novamente que soluções ácidas, o H+ é maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, certo? O seu pH vai ser menor que 7. Em solução neutra, concentração de H+ é igual a concentração de OH-, que corresponde a 1 vezes 10 menos 7 mol por litro. E em soluções básicas, concentração de OH- é menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Na escala do potencial hidrogênio iônico, o pOH vai ser maior do que 7. Certo? Vamos ver tudo isso em uma escala agora. A escala de potencial hidrogênio iônico, onde podemos encontrar substâncias tanto ácidas, o ponto neutro, e substâncias básicas, ok? Onde agora vamos ter nossa escala de pH, nossa escala de potencial hidrogênio iônico, criada por Søren, certo? O que vamos identificar dentro dessa escala é que substâncias localizadas dentro desse espaço entre 0 a 6,99, 6,99 substâncias ácidas, ou 99 feio. Vamos ajeitar aqui.
6,99 pertinho de 7 é ácido. 7 é uma substância neutra, certo? Chegou ao ponto 7, já é uma substância neutra. Esse 9 não quer sair, pronto. Chegou ao 9, é uma substância neutra. A concentração de H nesse ponto, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, certo? E após 7, nos dão as substâncias básicas. Predominante OH- e as ácidas predominante H+, certo? Então, são diversas substâncias que podemos localizar dentro dessa escala. Podemos encontrar o suco de laranja, podemos localizar o leite, o sangue, mas para isso tínhamos que fazer o teste com indicadores ácidos e bases, que vamos ver logo a seguir. Bom, os indicadores ácidos e bases são substâncias que podem identificar se aquela outra substância ela é uma base, um ácido, certo? Os indicadores podem ser químicos, como essas substâncias aqui na tabela: violeta de metila, azul de bromofenol, alaranjado de metila, azul de bromotimol, vermelho de metila, vermelho de fenol, fenolftaleína. Geralmente utilizamos bastante essa em laboratórios, que eu mais utilizei durante a minha formação, certo? E quando utilizamos essa substância para identificar um ácido e uma base, o que vamos encontrar? O seu pH baixo da viragem vai ser o que? Incolor, certo? E seu pH acima da mudança, acima da viragem, vai dar o que? Um rosa carmim, certo? Então, cada substância dessa, utilizando para identificar substâncias ácidas ou básicas, vai nos dar uma coloração diferente: amarelo, vermelho, certo? Para ácidos, e para bases vai dar outra coloração: azul, púrpura, violeta, amarelo, sempre identificando com cores diferentes o ácido e a base. Mas além disso, podemos também utilizar como papel de tornassol, que vamos introduzir esse papel em solução, e esse papel vai modificar sua cor de acordo com essa substância, com essa solução. Se for solução básica, ele vai nos dar uma cor diferenciada. Se for uma solução ácida, vai dar outra cor. E dependendo do grau de acidez ou basicidade da substância, vai nos dar uma cor diferenciada também, certo? Agora vamos ver indicadores de ácido base de baixo custo. Como assim, professor? Existem determinadas substâncias que podem ser utilizadas
para fazer a determinação das substâncias, se elas são ácidas, se elas são básicas, se são neutras. E essas substâncias podem ser encontradas em diversos alimentos, frutas, legumes, vegetais do nosso cotidiano, certo? Eu trouxe aqui uma escala de pH e trouxe algumas frutas. E eu foquei nessa substância porque eu já fiz experimento com repolho roxo, fiz um repolho roxo para fazer a determinação de pH. E foi bastante interessante. E eu consegui êxito a partir disso. Então, essa substância é um pigmento da classe da flavonoides que é responsável pelas cores azul, violeta, vermelho e rosa, e em muitos vegetais. Alguns exemplos são repolho roxo, beterraba, uvas, jabuticabas, amoras, folhas vermelhas e flores de pétalas coloridas, como exemplo, flores de azaleia e quaresmeira. Certo, pessoal? Então, a partir desses legumes, frutas e vegetais, podemos fazer identificação de ácidos e bases. Mas como? Nós podemos fazer ferver, no caso que eu utilizei o repolho roxo. Eu fiz a fervura do repolho roxo e o que eu extraí daquela fervura, eu utilizei como indicador, certo? Eu, em diversos frascos, coloquei o que eu tinha em casa, que era vinagre, suco de limão, coloquei sabão, coloquei detergente, shampoo, certo? E eu consegui montar uma escala de pH com essas cores, bastante interessante, tinha bastante cores amarelas, rosas, vermelhas, certo? Azuis. E eu consegui montar essa escala de pH a partir do, da fervura do repolho roxo. Eu consegui montar essa escala em um experimento, certo? Então, bom, agora eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês que podemos utilizar aqueles indicadores ácidos e base para descobrirmos diversas soluções, se elas são ácidas ou são básicas. E também achei bastante interessante porque essa escala nos mostra algo do cotidiano que a gente não sabe se é ácido, se é básico, certo? Então, vamos a partir do ponto neutro. A água. A água pura ela se encontra no ponto 7, na escala 7, certo? Ela vai ser neutra. Vamos descer para o lado ácido, certo? O leite é um pouquinho ácido, ele vai estar ali dentro da escala 6, certo? Vamos descer mais um pouco. Logo em seguida, com pH 5, vamos ter o café, certo? E logo depois, com pH 4, vamos ter o tomate, certo? E descendo um pouquinho mais, vamos ter o limão com pH 2, bastante ácido, já é bastante forte o ácido cítrico, certo? E mais um pouquinho vamos ter algo bastante interessante, que é o suco gástrico, que vai conter o ácido estomacal, já que comemos diversos alimentos e esses alimentos têm que ser digeridos, né? Então, a corrosão se dá pelo ácido que tem dentro do nosso estômago. O seu pH é 1, é um ácido altamente forte, e os ácidos encontrados mais fortes do que esses são os ácidos utilizados em baterias, em pH 0, altamente corrosivos, certo? Então, agora vamos partir para os pHs básicos, ok?
Com pH8 temos o sangue. O nosso sangue é uma substância básica. Vamos pular para o pH 10. Pulando para o pH 10, vamos ter o comprimido efervescente, que são aqueles comprimidos que podemos utilizar para quando estamos com azia, com refluxo, que vai ter aquela sensação de queimou, porque é o ácido, um excesso de ácido no nosso estômago. Tomamos esses comprimidos estomacais que vai nos ajudar a reduzir aquela sensação de ter um fogo dentro da gente, aquele excesso de ácido. Vai haver uma reação de neutralização no nosso estômago entre as bases e os ácidos, e o ácido estomacal, certo? Vamos descer mais um pouco para o pH 12. Produtos de limpeza. Sabonete. Sabonete está localizado com pH 12, pH bastante básico, né? Então, ele vai reagir com a água quando nós estamos tomando banho e vai proporcionar aquela limpeza, né? E pH 14, que é o pH mais básico que tem dentro da escala de pH, está localizado no limpador de ralo. Qual seria? Hidróxido de sódio, uma base bastante forte, que vai ser utilizado para desentupir tubulações, certo? Então, tivemos um pouco mais de compreensão das substâncias do dia a dia, de alguns alimentos que a gente não sabíamos que eram ácidos ou básicos. Agora já temos um pouco de noção sobre essas substâncias e esses alimentos. Bom, agora chegamos à parte dos exercícios. Vamos praticar tudo que já aprendemos até aqui. Em uma análise realizada com água H2O a 90 graus Celsius, o químico encontrou uma quantidade de hidrônios H3 ou mais, igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e de hidróxidos, a qual a concentração era de 5 vezes 10 menos 7 mols por litro. Qual será o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Então, se lembra daquela formulazinha lá, da constante de ionização, onde vamos utilizarmos K, W igual, só igualzinho feio, mas vai dar certo. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, certo? Então, como dados da reação, como os dados da questão, temos que a concentração de H+ está dentro de hidrônio, certo? Que é 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e o H- é a mesma quantidade, certo? Então vamos calcular o kW dessa questão, onde vamos fazer a multiplicação entre H+, que no caso são os hidrônios, e o H-. Multiplicando suas concentrações, vamos chegar ao resultado final, que vai ser 5 vezes 5, 25, multiplicando suas bases, suas expoentes, vai dar 25 vezes 10 a menos 14. Certo? Tá vendo como não era difícil, era bastante simples. Só basta entender a fórmula, entender o que ela trabalha e aplicar dentro da questão. E compreender a questão, o que ela pede. Algo bastante simples. Bom, segunda questão. Qual das expressões abaixo representa a equação para calcular a constante de ionização da água, kW? Vamos lembrar um pouquinho. kW se dá
produtos dividido por reagentes. Sim ou não? Não. A água está no estado líquido. Ela não entra dentro da reação, da expressão. Então, já que ela não entra, vamos descartar logo o item A, o item B e o item E. E esse item D? Ele contém um hidrônio, que representa o H+, e o H-, porém ele tem o H2O, a água, que ela não entra dentro da expressão matemática porque ela está no estado líquido, certo? Vamos trabalhar com substâncias aquosas. No caso, vai ser o item C, ok? Então, para se montar uma expressão, devemos multiplicar as concentrações dos produtos da equação e dividir pelo reagente. Porém, como a água está no estado líquido, ela não entra dentro da expressão, certo? O seu componente líquido. Bom, terceiro, identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Considere a temperatura de 25 graus Celsius e kW 1 vezes menos 14. A água vai estar em equilíbrio, a substância vai estar em equilíbrio sendo neutra, certo? Então, uma solução com H+, maior do que 1 vezes menos 10, ela vai estar como? Ela vai apresentar o seu pH maior do que 7? Não, né? Porque dentro da escala de pH, uma substância que apresenta maior quantidade de H+, é uma substância ácida. Então, ela vai estar menor do que 7. A alternativa A, ela é falsa, certo? Uma alternativa B é uma solução H+, maior do que 1 vezes 7 menos 1 vezes 10 é menos 7 mol por litro. Apresenta caráter ácido? Sim. Certo? Ela apresenta caráter ácido. O item B é verdadeira. Uma solução de hidróxido de sódio com base forte apresenta pH maior do que 7, qualquer que seja a sua concentração. Falso. É uma diluição infinitesimal de pH tende a ficar próximo a 7. Certo? E o item D? Uma solução de ácido sulfúrico, ácido forte, apresenta pH menor do que 7, qualquer que seja sua concentração. Falso também, porque uma diluição, o seu pH vai mudar, vai tender a ficar próximo mais do que 7. Sempre que for diluído, esse ácido vai ficar cada vez mais fraco em sua solução. A última é verdadeira. Uma solução de pH igual a 9 apresenta concentração de OH 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? Quarta questão. Marque o item que corresponde ao significado correto da sigla pH. Você sabe o que é a sigla pH? A sigla pH, ela representa uma escala. A escala de ácidos e bases. Então, dentro dessa escala, vamos trabalhar com pH, com H+ e OH-. E para unir essas duas referências, essa escala trabalha com o potencial
Ele vai ser o quê? Hidrogenação? Não. Potencial de acidez? Também não. De ionização? Não. Esse potencial vai ser um potencial hidrogeniônico, certo? A sigla pH, ela representa potencial hidrogeniônico, vai nos dar tanto a concentração de pH de substâncias ácidas e substâncias neutras e básicas, certo? E chegamos ao fim de nossa aula. Obrigado.